advogado especialista em direito, para a gente falar um pouquinho a respeito das leis da internet, do mundo virtual. É bacana porque, inclusive, o senhor lançou um livro, né? Seja bem-vindo ao programa, doutora Alain. Obrigado pelo convite, Cecília. Deixa eu mostrar aqui, ó. Seja super bem-vindo. Obrigado. O que diz esse livro aqui? Esse é bem completo, né? Esse é completo. O livro tem 3 partes e tem uma missão muito grande. Divulgar de que a internet não é terra sem lei. Né? Existe uma legislação específica agora. E mesmo quando não tínhamos isso, o direito nunca deixou o internauta desamparado, né? Isso é importante a gente consolidar, de que todas as práticas feitas na internet têm uma consequência, têm uma repercussão. Hoje realmente as redes sociais estão espalhadas em todas as idades, né? Os idosos talvez até usem um pouquinho menos, mas muitos idosos também já estão integrados no mundo virtual. E as crianças parece que já nasceram com o dedinho ali no computador, né? Que não é possível, como sabem mexer bem em todos os aplicativos de celular, de internet, e de tudo. Desde a mais tenra idade eles já conseguem, né, com o dedo manipular o tablet. E esse é o perigo, né, que os pais, os responsáveis, têm que ter de acompanhar a utilização, porque legalmente serão eles que vão responder, né? É verdade, até porque, gente, como a gente falou até da outra entrevista que o senhor esteve aqui, né, a pedofilia é um dos crimes que mais acontece aí no mundo virtual. E os pais realmente têm que estar muito atentos com o que as crianças fazem no computador. Né? Sem dúvida, como a gente compartilhava, a pedofilia em si ela não está ainda tipificada no Código Penal, né? Mas todas as repercussões advindas dessa chamada doença pedofilia, que é um transtorno sexual, ela é tipificada e ela é tutelada pelo direito em 2 dispositivos, né? No Código Penal, mas também no chamado ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, os menores estão amparados também. É verdade. A gente já vai falar mais um pouquinho a respeito dos crimes da internet, mas antes eu queria saber algumas dúvidas, porque muita gente mexe em rede social tal, sem saber até onde vai os seus direitos, o que a gente pode e o que a gente não pode. Por exemplo, para não infringir como é que eu digo? O direito autoral. Certo. Me fugiu a palavra aqui, o direito autoral, porque compartilha daqui para cá, de lá para cá, foto, crédito, o que a gente pode, o que a gente não pode, de uma maneira geral, doutora Alain? Pois não, a Constituição diz o seguinte: você pode comentar e compartilhar o que você quiser, só que a Constituição diz que é vedado o anonimato. Então, acho que uma primeira preocupação é essa: tem muita gente compartilhando e utilizando de fotos, imagens de maneira anônima, isso é vedado pela Constituição. Além do mais, curtir e compartilhar coisas que você tenha conhecimento de que aquilo realmente é uma verdade. Tem várias empresas, por exemplo, que são vítimas de algumas calúnias, de difamação, com situações que não são verdades, e as pessoas estão compartilhando diariamente isso, sem saber que elas podem responder solidariamente por isso. Qual seria a pena desse tipo de crime, por exemplo? Por exemplo, um crime praticado muito no Facebook, hoje em dia, é a calúnia. A calúnia é você imputar a alguém um crime que ela não cometeu e que você também não tem prova disso. Por exemplo, você dizer que o João é um assassino. O João roubou o meu carro. Esse é um crime de calúnia e é possivelmente praticado na internet. Um crime desse ele pode ser penalizado de 6 meses a até 2 anos de detenção ou multa, né? Pode ser convertida também essa pena em prestação pecuniária, né? Quando acontece isso com pessoas públicas, figuras públicas, né, que compartilham daqui para cá, é possível? Isso também não pode, né? Não pode. É interessante porque algumas pessoas que têm entendimento profundo de que deveria fazer, acabam fazendo. Um caso recente de um presidente de uma seccional da OAB, né, da Ordem dos Advogados do Brasil, uma pessoa esclarecida, teve um acidente no Japão e ele fez uma brincadeira na internet, teve uma repercussão. Ele disse que como é que sabem quem são as pessoas identificadas na tragédia, né? Se lá no Japão são todas iguais. E fez aquelas risadas abaixo do comentário. Algo totalmente deselegante, né? E que repercutiu na vida profissional dele. Às vezes a pessoa não faz por mal, né? É o dia a dia de compartilha aqui, mexe ali e acaba entrando numa área que não pode, que é proibida. E as pessoas acabam fazendo, né? Principalmente em redes sociais, como o Facebook, por exemplo. É verdade, é uma preocupação que eu tenho também em relação à vida particular, à vida privada nossa. As pessoas têm compartilhado online, no exato momento, o que elas estão fazendo.
E isso um eventual criminoso pode acompanhar os hábitos daquela pessoa, né? A exposição Exatamente, excessiva. E isso você está abrindo mão de um direito seu, que é a vida privada. Isso é constitucional, né? E, doutor, no caso dos perfis falsos, Pois não. é legal ou é ilegal? É ilegal. Você está utilizando de fotos de outras pessoas. Tem muita gente que gosta de um artista, apaixonado por uma banda. Nossa, você entra lá no Facebook, por exemplo, Ivete Sangalo, tem 200. Né? Exatamente. Ou seja, não são reais os perfis, né, obviamente. Exatamente. Tem as pessoas que são apaixonadas por determinado artista, colocam a foto do artista no seu perfil, ela já está cometendo aí Também não uma pode. prática indevida, exatamente. E também tem pessoas que criam perfis falsos para efetivamente praticarem condutas na esperança de se considerarem anônimas, né? E isso, Cecília, é um falso sentimento, sabe? A internet, esse sentimento de anonimato, de que eu estou atrás da tela, isso é completamente irreal. Existe pena para os perfis falsos? Existe. Existe. Você vai ser condenado, inclusive, além da pena penal, do enquadramento penal, é possível buscar também uma indenização pecuniária, né? Um dano moral, porque, por exemplo, o artista ou a pessoa que tem a sua foto utilizada indevidamente, ela pode requerer, né, e dizer, se sentir vítima de um dano moral, né? Eu posso ter a foto da minha esposa exposta, por exemplo, em sites inadequados, inapropriados, né? É isso que tem acontecido e as pessoas devem sim buscar os seus direitos, né? Porque tem como fazer esse rastreamento de onde veio o perfil, né? Isso é É muito possível interessante. rastrear, né? Isso é muito importante, né? De qualquer lugar, toda vez que você e eu, ou qualquer dos telespectadores se conecta na internet, você recebe um endereço, chamado endereço IP, Internet Protocol. Todo mundo que se conecta na internet, seja para fazer qualquer coisa, tem esse endereço. E eu posso ajuizar e pedir para que o servidor de conexão da internet libere qual é esse endereço. Com esse endereço, eu localizo o endereço aonde está aquele computador. Agora, quando as pessoas fazem, por exemplo, perfis falsos, mas sem maldade, colocam foto de árvore, de paisagem, só para, como eu te digo, visitar a página dos outros sem que ninguém saiba, né, e deixar comentários. Isso também é crime? Olha, por exemplo, a Lei Carolina Dickmann, é uma lei bastante recente, aconteceu no entorno de todo aquele fato que houve com ela, né, das fotos dela que foram expostas. O artigo da Lei Carolina Dickmann diz o seguinte, que você invadir, né, dispositivo protegido, ou seja, o computador nosso tem que ter uma senha, tem que ter um antivírus. Se o nosso computador não estiver protegido, nós não estaremos protegidos pela lei. Isso é bem importante dizer. Mas ela continua dizendo o seguinte, que, olha, você invadir o dispositivo para buscar e você não fizer nada, isso não te causará nada. O que a lei quer proteger é aquela pessoa que invade, pega aquela foto para quê? Para fazer exatamente o que fizeram com a Carolina Dickmann. Ou entrar com perfil falso, fazendo calúnia, difamação, isso, extorsão. Que prejudiquem alguém. Que pena que o nosso tempo acabou. Doutor Alan, seja sempre super bem-vindo ao programa Vida em Ação. Como eu falo, né? Os advogados que a gente recebe aqui justamente é para te deixar bem informado de todas as leis, porque a gente não cometa nenhuma infração, até porque na internet muitas pessoas cometem infração e não sabem que estão agindo errado. Isso é bom que a gente esteja aqui para orientar você. O programa de hoje acaba aqui, mas não esqueça que amanhã nós temos um encontro ao vivo marcado às 2h da tarde. Segunda a sexta, hein? Programa Vida em Ação, feito especialmente para você. Beijo, Brasil, até amanhã. Obrigada.